Deu com. Vou colocar o slide aqui primeiro. Eu até fui confirmar no vídeo da aula, porque eu lembrava que era nesse, mas não tinha 100% de certeza. Aí foi nesse slide que a gente parou. Vou colocar em tela cheia. Ah, ele abriu aqui de um jeito diferente. Bom, mas eu acho que dá para enxergar bem, né? Vocês conseguem ver? Conseguem, né? Tá sim, aham. Tá, então eu vou deixar assim mesmo. Então, relembrando, né? A gente está na aula das parábolas. Aqui na quinta-feira a gente começou com o joio e com o trigo. Aí na semana passada, que foi a aula da Cris, aí na semana passada eu iniciei a aula sobre a parábola de muitos são chamados. E a gente conversou bastante, né, sobre esse tema, sobre essa reflexão que Jesus propõe para nós, para atentar, né, a esses chamados da vida e principalmente para a gente atentar para onde a gente está caminhando, né, para onde a gente está direcionando a nossa vida, que porta estamos nos direcionando, né, se é a porta estreita ou a porta larga da vida, né, aonde a gente está sendo convidado para estar, né? Será que a gente tem consciência, né, desse rumo que a gente está levando a nossa vida? Ou a gente simplesmente flui com, com o mundo, né? Com a zona de conforto e para onde todos estão se direcionando por acreditar que esse que deve ser o caminho, né? Que já que tá todo mundo buscando essas coisas, né? Tá todo mundo buscando conquistar algo, a ganância, né, por ter coisas, adquirir coisas. Então, a gente tem consciência do rumo, né, que a gente está propondo para a nossa vida, o que a gente está desempenhando aqui nessa encarnação, né, o que a gente está fazendo. A gente está só existindo, né, só fazendo as demandas que o dia a dia nos cobra, né, o que a matéria nos cobra, ou a gente tem uma preocupação a mais, né, com aquilo que a gente veio desenvolver espiritualmente, com os instintos e condicionamentos que a gente veio conhecer e compreender principalmente. Então, esse é o intuito da aula, é um dos principais intuitos da parábola, fazer com que a gente acenda esse chamado no nosso coração, porque ele está a todo momento chegando até nós. Então, a partir de agora, a gente está caminhando, né, para o encerramento da aula, e eu vou continuar desse slide aqui que a gente já leu, mas continuar porque ele é muito maravilhoso, especial e tem um poder assim de concluir tudo que a gente vem conversando dos slides anteriores. E, e aí é isso, vou caminhar então para o fim da aula, vai ser rapidinho assim, mas vou trazer mais esses outros conteúdos que ainda ficaram. E aí depois a aula fica com a Ju. Há convites por toda parte, e nem todos os indivíduos. Deixa eu colocar pra cá. E nem todos os indivíduos têm olhos para ver e nem ouvidos para ouvir, concitando-os à conquista de significados existenciais que os preencham de harmonia, direcionando os seus passos para os rumos melhores, aqueles que não frustram e nem levam a desesperos dispensáveis. E aqui, então, esse resuminho aqui que eu comentei dos slides, né? Aonde que estão esses convites, né? Onde estão esses chamados, né, da vida? Aonde que Deus está nos convocando, então, né? Aonde estamos sendo escolhidos? E estamos sendo escolhidos e chamados a todo momento, né? Vai de quanto a gente está calmo, sereno e prestando atenção no nosso dia a dia, nesses convites que Deus e a vida propõem para nós, né? Nessas reflexões de se reorientar, né? Reorientar as nossas atitudes, os nossos posicionamentos, mas muitas vezes a gente escolhe, né? Na maioria do tempo a gente escolhe se fechar, se colocar no nosso muro ali do conhecido e se blindar, né? De todos esses convites, ou achar que isso
não é importante para esse momento, né? Tá voltado a nossa busca para coisas passageiras, que é bem relacionado com o que a gente conversou na aula de terça, né? Tá? Estamos muito envolvidos no primeiro ciclo da redenção, que é aquele erro, abuso e a alegria momentânea, né? A alegria ilusória. E o nosso convite, ele nos pede para essa entrega, né? Para essa confiança a Deus, a esse amor, e a esse amor que vai nos preencher de uma forma eterna, né? Vai nos preencher harmonizando os nossos opostos, trazendo luz para nossa sombra, né? Harmonizando essas sombras no nosso interior, para que a gente aos poucos vá deixando de ter a necessidade de passar por esses sofrimentos e essas dores que a gente vem acarretando para nós. Então, o convite nada mais é para que a gente seja feliz, né? Deus não quer mais nada a não ser a nossa felicidade. E a gente que escolhe as dificuldades, os problemas, os tropeços, por não conhecer a vida, né? Por não conhecer nós mesmos, por não saber como que a gente se direciona, como que a gente se comporta, o que que a gente está fazendo aqui, né? Qual é o nosso propósito, mas principalmente o que que eu estou emanando, né? Quais são os meus movimentos, o que que me domina. E esse desconhecimento, né? Essa ignorância, ela nos leva a esses alertas que a vida nos propõe, seja através da dor, sejam através de situações inesperadas. Então, são esses convites que estão a todo momento, seja um irmão que a gente não gosta, que aparece na nossa vida, ou algum desafeto que a gente tenha que conviver. Esses são os convites, né? Convite para que a gente olhe tudo isso de uma forma diferente, com o olhar de ver, com o ouvido de ouvir, né? Que o que a gente faz é tapar o ouvido, fechar os olhos e só querer saber de fugir das situações e das pessoas, mas principalmente fugir de nós mesmos, né? Não querer lidar com as nossas situações internas. E, e a gente não percebe que é isso que gera todos os conflitos, todas as nossas inseguranças, potencializam os nossos medos, a gente dá força para eles, né? Toda vez que a gente não olha para tudo isso, a gente potencializa, a gente cria a força para esse nosso lado, né? Para essa nossa sombra. Quando a gente nega ela, não quer ver, quer se esconder, quer deixar de lado, fingir que ela não existe, ela vai cada vez nos dominando mais e nos dominando de uma forma que a gente fica aderido de uma maneira que a gente não consegue identificar, é como se fosse algo, né, ali intrínseco a nós, que a gente não consegue diferenciar, não consegue ver que existe um outro lado, não consegue trazer a luz para essa sombra. E esse é o convite que Jesus nos pede e que ele está sempre nos impulsionando nesse sentido da evolução, né? Por mais que seja penosa, que a caminhada seja de dificuldades, de tropeços e erros, e idas e vindas, esse convite está sempre ali no nosso íntimo, na nossa alma, no nosso coração, nos impulsionando, né? Nos direcionando para esse caminho. Então, cada um no seu processo, mas todos seguindo juntos, né? Nesse mesmo rumo. Eu esqueci de falar de novo, de repetir o que eu falei no começo da outra aula, mas fiquem à vontade para fazer as considerações, para falar. Se não souber como levanta a mão, pode só ligar o microfone que eu já vou saber que é para falar, então fiquem à vontade. As participações são o que fazem, né, a aula ter sentido e as dúvidas, enfim, compartilhar coisas do seu dia a dia, ou, enfim, colocar algo que não compreendeu, não entendeu, que não ficou claro, para que a gente converse e juntos a gente construa esse entendimento, né? Acho que isso que enriquece a aula. Então, só para esse lembrete que eu estava esquecendo. Mediante a identificação com os objetivos, tem que mudar assim, não enxergo, com os objetivos que deseja alcançar, autoilumina-se, recorrendo à oração
que é a fonte inexaurível de energia. Abastece e renova-se sem cessar, de modo a triunfar sobre as dificuldades que já não lhe obstaculizam o passo. Então, aqui, quando a gente se entrega, né, nessa confiança, nesse convite da vida, nesse convite de Deus para a nossa evolução, né, para esse se conhecer e para essa luz que nos invade através da prece, da oração, dessa elevação de vibração, a gente se conecta com esses seres, né, que estão sempre disponíveis para nos auxiliar. Mas principalmente a gente se aproxima de Deus e se conecta com essa fonte inesgotável, né, do seu amor, da sua luz. E isso é o que faz com que a gente continue progredindo, avançando. E aí que triunfar as dificuldades que já não obstaculizam o passo é porque as dificuldades que antes a gente via, né, como percalços, que antes feriam o nosso ego, que a gente via como algo que nos aprisionava, que amarrava, que as coisas não acontecem como eu quero. Planejei algo para minha vida e não aconteceu daquela forma. Então é porque a gente está muito aderido a esses nossos planos egoístas, né? A nossa forma separatista e egóica de ver. Então por isso que tudo sempre parece que está contra nós, porque na verdade quem está contra é nós, né? Contra a lei, contra a vida. Então as coisas vão se mostrar do jeito que façam com que de alguma forma ou de outra a gente enxergue que aquele não é o caminho. E quando a gente se conecta com esse caminho, se conecta com essa fonte inesgotável, os conflitos e os problemas, eles não é que eles não existam mais, mas a gente não vê dessa forma, né? A gente não vê como um obstáculo, como uma dificuldade. A gente vê, assim, como uma oportunidade de olhar algo que talvez a gente não tinha visto, ou compreender um instinto de uma outra forma, nos compreender de uma outra forma, que como somos seres que estamos o tempo todo, né, em transformação, em mudança, em evolução, é natural que a cada passo a gente perceba e entenda as coisas de uma forma diferente. Então, nesse processo, né, de entrega, de confiança, a gente tem essa abertura de consciência para ver as situações da vida de uma forma benéfica, né, e não tão pesada e penosa como a gente vê agora, né, nesse momento que a nossa consciência está contraída, fechada e aprisionada pela forma que a gente definiu como certa, né, baseada no nosso egoísmo, baseado nessa forma isolada que a gente decidiu se colocar. Aqueles, portanto, que no mundo são tidos como ultrapassados, ingênuos, não credores da consideração mentirosa do convívio social doentio, são os últimos. Apesar disso, perfeitamente integrados nos objetivos superiores da vida, tornam-se os primeiros no reino dos céus. Então, aqui, de novo, né, aquela dualidade dos últimos e dos primeiros, né? Da porta aberta e da porta larga e da porta estreita. Porque não tem como a gente triunfar aos olhos do mundo, né? Conquistar, ser o primeiro, né? A chegar na porta larga, se a gente está direcionando a nossa vida e os nossos entendimentos a essa porta estreita, né, colocada como se conhecer, colocada como uma integração maior da vida espiritual e material, e não o descompasso das duas, né, não a material preponderando a espiritual, né, as duas têm a sua devida importância, e a nossa chave, né, o nosso ponto de equilíbrio é saber ponderar as duas para nossa evolução de consciência, né, para nossa parte do nosso ser que vai continuar na eternidade e não só se vislumbrar com a matéria, né, com os processos da vida humana que a gente está aqui experienciando e achar que tudo se resume a isso. Então, se a gente
quer ser primeiro aqui, né? Se a gente quer ser reconhecido aqui, se a gente quer receber os aplausos, enfim, as benesses aqui da matéria, a gente vai ter conquistado aqui, né? Vão ficar aqui, o nosso ego inflado, ele fica aqui. Mas e aí, nesses próximos passos, né, que vem depois dessa experiência, né, para as próximas experiências que virão, para esse contato maior que depois a gente vai ter com a nossa consciência, que aí não tem mais o corpo para trazer essa separação, a gente tem que lidar diretamente com ela, né, com os nossos pensamentos. Aí a gente vai se dar conta que nos direcionamos numa busca de algo ilusório, né, que findou, que teve a sua importância, mas foi finalizado, foi uma fase, um ciclo, e não conseguimos levar aquilo adiante, aquilo como impulsos para a nossa evolução e expansão das consciências, do nosso nível espiritual. Então, a gente vai ver que sim, somos os últimos quando a gente se dá conta nisso, porque temos todo um trabalho aí para ser feito que não foi feito quando tivemos a oportunidade. Que a gente não fez quando teve a oportunidade de estar aqui, né, reencarnados. Então, vamos solicitar de novo a volta, o retorno, seja aqui, seja onde a gente tiver a conexão vibratória necessária para retornar, para poder refazer essa experiência, fazer uma nova experiência voltada para esse aprendizado, né? Para esse reequilíbrio das nossas intenções, dos direcionamentos que a gente propõe. E por isso, então, que é sempre colocado esses primeiros e os últimos. Porque se algo é muito evidenciado aqui, se algo está muito bom, muito belo aos olhos aqui do mundo, a gente sabe que não é bem por esse caminho, né? Que Deus está nos convidando. E isso a gente consegue ver de uma forma bem clara, com mesmo esses seres, né, que tiveram aqui entre nós, que foram mais espiritualizados, enfim, tiveram uma vida assim, mais conectada à evolução espiritual. A gente sabe que no seu tempo, poucos deles, né, foram reconhecidos e vistos como, assim, modelos a serem pessoas inspiradoras, vamos dizer. A maior parte é visto, né, com admiração, como inspiração após a morte, né? Depois que se olha para trás e vê aquilo que a pessoa produziu e fez, porque ela também não quis se colocar na vitrine, né? Ela não buscou esse local de estar exposto, das suas ações estarem ali evidenciadas, de mostrar aquilo que ela estava fazendo de bem. Então, muito se conhece, às vezes, após o desencarne, né? Depois que esse ser já está em outro estágio de evolução, aqueles que conviveram, né, tiveram oportunidade de conviver aqui na matéria, olham e veem com o quanto aquele ser conseguiu preponderar e transpassar, né? Não só viveu a sua experiência material, mas teve a sabedoria de pegar essas ferramentas e esses convites que a gente tem para sua transformação, né? Para nesse se autoconhecer, nessa sua evolução. Indispensável considerar-se que o jogo das ilusões e na busca da realidade caracterizam-se os seres psicologicamente infantis e os amadurecidos, que optam pelo melhor e perene, que souberam eleger daquilo que lhes é mais importante em detrimento do convencional e aceito, imposto pelo convívio terrestre. Esse slide vem reforçando nessa nossa conversa de que tudo o que se prega, né, aqui na matéria, como esse sucesso, enfim, esse alcance
que todo mundo está buscando, se direcionando, não que seja algo condenável, né? Mas não é algo que deve definir a nossa vida, né? Não deve ser o nosso objetivo primeiro. O objetivo primeiro deve ser olhar para tudo isso como ferramenta da nossa evolução e compreensão, e não como um fim da nossa vida, né? Como tudo se resume a essas buscas, a essas conquistas, né? A essa competitividade avançada, né? Assim, é, em demasia que a gente tem com os outros e, e todos esses instintos que a gente tem assim aflorados, né? A ganância, né? De querer ter mais, ser mais e toda essa visão deturpada acaba nos cegando, né? Para o que verdadeiramente importa, né? Para a nossa verdadeira vida, que é além dessa, né? Além dessa experiência. Então, esse é o convite, né, para que a gente se direcione mais nessa escada, no sentido a nossa luz, né, a redescobrir ela, para que ela possa reacender a nossa alma e não mais voltada para esse apego, né, às nossas sombras, à nossa escuridão, às nossas máscaras, que nos trazem, então, para unicamente nesse polo de entender e perceber as coisas como algo negativo, né, como algo ruim e de uma forma também tão superficial. Então, quando a gente conseguir encontrar e perceber, né, no equilíbrio dessas duas partes, né, nesses conflitos que a gente vivencia, a força que tem, que nos impulsiona para a evolução, a gente vai conseguir cada vez mais direcionar a nossa vida nesse sentido, né? E não mais nas fugas e nos medos, enfim, nas negações, nas revoltas, que é o material que a gente vem utilizando, né? Sempre agindo, colocando para agir, para resolver os nossos problemas com os mesmos materiais, né? Com os mesmos pensamentos, com a mesma bagagem. Então, quando a gente resolver pegar essa bagagem num sentido de compreensão, né, e transformar ela no que ela realmente importa e na ferramenta que ela é necessária para nos impulsionar, é esse novo direcionamento, esse novo rumo que a gente vai tomar. Dessa forma, o esclarecimento de Jesus é relevante e deve ser meditado profundamente, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Que estão já no último slide da nossa aula. E só para a gente encerrar com essa reflexão, né, para que a gente possa levar isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, assim. Porque por que a gente não ouve, né, muito desses chamados? Por que a gente não está atento a isso na nossa vida? Porque a gente se fecha tanto, né, para essas informações e fica tanto pedindo para Deus, né, que nos mostre sinais, que nos dê a informação que a gente tanto espera, que nos mostre o caminho que a gente tanto quer, e a gente não olha quando as informações chegam para nós, né, porque não é aquilo que a gente quer, é aquilo que tem que ser, né, aquilo que a vida tem que nos mostrar, tem que nos acordar, nos despertar para onde verdadeiramente a gente tem que se direcionar. Então, que a gente possa, nas nossas preces, pedir para que a gente possa ouvir e ver esses chamados com os olhos da nossa alma, né, do nosso coração, e não com os olhos da mente e do nosso ego, que deturpam e não querem ver, né, a verdade. Então é isso, que a gente possa acender esse chamado do nosso coração, que ele está o tempo todo ali, o tempo todo esperando ser encontrado, ser ouvido, principalmente, e que a gente possa acender essa chama, né, acender e transmitir, né, compartilhar com os outros toda essa potencialidade que a gente tem. Pode falar, Helena.
Então, Claudine, sabes que várias vezes a gente já ouviu isso aí, até por, né, todos os anos de igreja católica que eu tenho, e trabalho que a gente realizava, e essa questão do ser chamado sempre me foi clara, sabe? Assim, é fácil de saber, né? Essa parte, assim, no sentido de que Deus te chama, como tu falou, de várias formas. Os chamados são diariamente, né? Várias formas que Deus encontra para chegar, para te fazer perceber que a gente tem, né? Uma missão, não, mas a gente tem deve ter essa preocupação, enfim, dessa vida pós-túmulo, né? Toda essa materialidade que nos envolve aqui apenas um recurso, né, para a gente evoluir. Mas, enfim. Agora, a minha dúvida sempre ficou e ainda continua na questão de poucos são os escolhidos. Quem faz essa escolha? Refere-se a nós mesmos? Entendeu? Porque muitos são chamados, claro. Deus chama a todos. E por que escolhidos? Poucos escolhidos. Quem faz essa escolha? Aquele se refere nessa questão dos escolhidos, entende? Sim. O Jorge pode me ajudar e complementar, mas eu entendo como dessa forma, assim, a compreensão que eu tive, né, com o estudo, é que essa escolha parte de nós, parte da gente escolher se reaproximar, já que a gente escolheu se afastar, esses chamados nos colocam de volta para essa aproximação, né, para essa integração, para essa unicidade, né, com Deus, primeiro com a gente, né, com essa integração nossa dos fragmentos, para depois ser uno com Deus, né, para expandir esse amor e ser um com esse escolhido, né, não acho que seja alguém, porque a partir do momento que a gente, algo ou alguém, né, a gente se direciona com as leis de Deus e a gente flui, né, nesse rumo, a gente se torna escolhido, né? E essa escolha é o que é a nossa dificuldade, né? Porque a gente sempre negligencia isso na nossa vida, no nosso dia a dia, né? A gente acaba deixando isso de lado, né? Acaba deixando esse compromisso, essa disciplina, né? Que a gente precisa ter com essa escolha, que é uma escolha diária, não só diária, de momento a momento, de segundo a segundo, nossa, de ouvir esse chamado e estar conectado a essa nova forma de conduzir a vida, né? Conduzir e ver a vida. Eu acho que seria nesse sentido. Mas daria para dizer, então, que seria assim, muitos são os chamados, mas poucos atendem, é isso? Eu acho que Seria isso, né? se fosse reler a frase para Porque esse assim, sentido. levando ao pé da letra essa questão dos escolhidos, é como assim, ó, eu chamo vários, mas escolho alguns, entende? Talvez esse verbo ali, esse verbo o escolhido é que me deixa confusa, né? Mas dá para trocar então, seria muitos são chamados, mas poucos atendem. É, Seria isso. eu já entendo, eu entendo do fato que tanto que nós vamos ter que morrer e renascer, né? É aquele discurso dos mundos, dos diferentes mundos, né? Eu entendo as coisas diferentes, a diferente morada do Pai é dentro de nós mesmos, né? Se nós vivemos na verdade e na pureza, né? É o discurso da moral pessoal e da moral espiritual, porque são duas moral, né? A moral pessoal e espiritual. Claro que você vai renascer nesse mundo matando, roubando, caluniando, você vai desencarnar e não vai ser escolhido, porque você cometeu muito erros, né? Então, se tu aproveitou a tua vida terrena fazendo bem, não caluniando, não mentindo, não cometendo atos, né, que não são cristãos, então você vai ser escolhido. Então, ao meu ponto de vista, ele quer dizer isso, são todos chamados, mas poucos vão ser os escolhidos, né? Todos nós renascemos, mas de que modo vivemos? Vamos também desencarnar, morrer. E para qual mundo espiritual vamos? Segundo os nossos merecimentos, segundo do modo que nós vivemos aqui na Terra, né? Se comportamos aqui na Terra, de modo que nós entendemos e compreendemos a vida na vida de carne, né? Então, se vivemos uma vida de hipocrisia, de falsidade, de intenções, de mentira, né? Então, você vai desencarnar, você não vai ser escolhido, porque você está com uma mala muito pesada.
né? Você vai ter que, né, esvaziar essa mala ali. Agora, se você vive na verdade, na simplicidade, na humildade, sendo um verdadeiro cristão, é claro que você vai ser escolhido. Isso é meu compreender desse parágrafo. Sim, é bem isso, né? Porque, na verdade, Deus já escolheu todos nós, né? Se Deus é amor, então Ele ama todos nós, Ele já nos escolheu. E Ele ama tanto que Ele nos permitiu o livre-arbítrio, né? Para que a gente decidisse o rumo que a gente ia seguir após a nossa criação. Então, depende de nós essa escolha, porque Deus já nos escolheu. Quem escolheu se separar e viver isolado, né, viver nesse afastamento e negar a ele, é nosso. Então, cabe a gente redirecionar essa escolha para esse chamado, né, para essa a reaproximação com ele, né, e com esse amor de Deus. Pode falar, Ju. Então, eu ia falar mais ou menos o que tu falou também, de que, na verdade, ele escolheu todos nós, né? E que agora é a gente que precisa fazer também um movimento de escolha, né? De escolher estar dentro das suas leis, seguir o que ele pede para a gente seguir e escolher se reaproximar desse amor, né? Só um complemento. Cris. Helena, não sei se tu queria comentar o SED antes. Se não, a Cris pode falar. Não, é que eu realmente estou aqui pensando na colocação da Tinelli, né? Porque é o que é que eu digo, essa questão do escolhido é que a forma a colocação dessa frase que para mim deixa essa dupla interpretação, entendeu? Mas vamos discutindo, vamos ouvindo. Cris? Então, a gente precisa ter uma visão maior, né? Porque, assim, Deus é amor e perfeição. Então, como a Claudine falou, é claro que tudo que se falou aqui é pertinente, a fala da Maria também, né? Mas a gente precisa olhar, não se prender a determinadas palavras, né? E entender que esse Deus maior, ele nos escolhe a todos. Então, toda a criatura tem a possibilidade de entrar nesse mundo, né? Esse mundo de amor e ser escolhido. E como a Claudine falou, também a evolução, ela é uma via de mão dupla no sentido de que Deus nos dá todas as possibilidades, mas nós, enquanto criatura, também precisamos fazer a nossa parte, né? Então, não existe uma ideia, não existe uma possibilidade de todo o mundo espiritual estar a nosso favor, que está emanando o tempo inteiro paz, né, compreensão, nos dando energia, forças e tudo mais, e a gente se manter nessa contração de consciência, né? Nesse estágio que a gente persiste em ficar. Então, eu acredito que essa é a ideia maior, né, dessa transformação interior de cada um, mas que eu acho que, né, Deus não tem Jesus, né, também essa coisa da escolha em si, porque todos nós somos escolhidos e todos nós temos essa possibilidade de alegria, de felicidade perene, porque a gente só precisa voltar para casa, né? Voltar para esse caminho que vai levar a gente para a felicidade verdadeira. Acho que é mais ou menos por aí. Helena, não sei se tu quiser trazer mais algum ponto, alguma consideração. Eu tenho esse defeito, né, de ficar me apegando a esses... Mas é porque eu digo assim, era uma dúvida muito antiga minha, sabe? Essa questão dos escolhidos, né? Mas, imagina, tanto a tua fala quanto a da Cris é perfeita, gente. É esse o caminho, né? O que importa é tu estar atento aos chamados e mudar, né? Mudar esse seu comportamento, né?
Mas eu até estava conversando com a Cris hoje, né? Que a gente não pode nunca perder a oportunidade, que eu acho que é isso que Deus espera de nós, a oportunidade de evangelizar, né? Estejamos onde estejamos, né? E sempre tem uma palavra boa para se dar, alguém que, sabe, que apresenta o seu problema, que venha, né? Problema, sofrimento, né? Que a gente sempre tem esse conforto para dar também nas pessoas, né? Eu acho que isso também eu acho que é um ponto importante, né? Porque às vezes eu penso assim que a gente foca aqui e claro que não se deixa ter razão. Primeiro a gente tem que se conhecer, a gente precisa, né? Primeiro nós, sabe? Mas às vezes eu me sinto assim um tanto egoísta também quando eu fico pensando só na minha evolução, na mudança que eu tenho que fazer, entende? E às vezes eu fico assim, me bate assim aquela dúvida também, puta, mas tem tanta gente precisando de ajuda, né? Mas ao mesmo tempo, depois eu também entendo que se eu não estiver bem, se eu não estiver alerta, se eu não estiver desperta, se eu não estiver em conexão com Deus, eu também não vou poder ajudar ninguém, né? Então, não quero mudar o rumo da aula, mas só para colocar isso também, essa questão da evangelização, que para mim é muito importante, eu considero, né? Mas é isso, obrigada. Porque aqui nesse parágrafo ele faz a gente pensar muito profundamente, né? Porque ele diz, dessa forma, o esclarecimento de Jesus é relevante e deve ser meditado profundamente, né? Então, a gente tem que parar, sentar e pensar e refletir veramente nessa coisa aqui. Porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Então, como não pensar e não refletir profundamente sobre esse ponto aqui, né? Porque esse aqui é profundamente relevante, né? Porque ele diz, vão ser todos chamados, mas pouco vai ser escolhido. Então, a gente tem que pensar muito profundamente sobre isso aqui, porque isso aqui é muito importante, muito precioso para o nosso dia a dia, nosso comportamento, nossas ações, né? Então, isso aqui realmente ele está dizendo que é relevante, né? Que é muito importante, né? Claro que vamos ser todos chamados, porque somos todos filhos de Deus, né? Só que o que não é que não é de Deus é os nossos comportamentos, que são errados, né? Contortos, né? Então, é esse aí o ponto também, porque como somos todos filhos de Deus, temos aqui nesse hospital, que a Terra é um hospital, tanto um hospital para curar e uma escola para aprender. Então, a gente tem que entrar profundamente na reflexão desse parágrafo que ele está falando, né? Que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Alô? Oi. Carlinhos. Oi. Carlinhos, só um pouquinho, eu vou pedir para... é que a Fabrícia e a Cris estão na frente, aí se tu puder aguardar um pouquinho. Tranquilo. Tá bom? Eu já te dou a palavra. Fabrícia, acho que tu tá Oi, aí já não, tranquilo. Boa noite. E, assim, a Helena comentou que a evolução parece que às vezes é egoísta, porque ela é individual. Eu já percebo ela como algo de interação minha com Deus e eu com o próximo, né? Por quê? Porque partindo daquele princípio, que não é um conselho, é um princípio, né? Amai-vos uns aos outros. A gente tem que se amar como, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu vejo esse tripé, né? Eu com Deus e eu com o próximo. Então, para mim, a evolução, ela tem esse tripé. Ela é um processo individual, mas ela também é um processo coletivo, de interação, né? No ponto de vista. E aqui, como é que eu entendo essa questão dos muitos chamados e poucos escolhidos? Na palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas, ele não exclui ninguém. Então, todos têm essa oportunidade de, em algum momento, enquanto estiver aqui na Terra, porque nós somos imagem e semelhança dele. Então, tem esse fundo de essa busca incessante, esse vazio que é o vazio do amor de Deus, né? Veio da questão da queda, enfim. Então, essa
essa tentativa a todo instante de preencher esse vazio com as coisas do mundo e com as coisas daqui, ela com certeza ela é insaciável, porque ela está sendo buscada no local errado. Então, muitos chamados eu entendo como isso, né? Todos tendo a oportunidade de conhecer a Deus, a oportunidade de melhorar, de crescer, de aprender, de pular, de passar por etapas, enfim, todos têm essa oportunidade. E entendo o poucos os escolhidos, porque em função do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade mesmo, a gente pode escolher, né? Se quer ficar, quer andar, usar aqui um exemplo, andar pelo caminho estreito, é aquele caminho que é o para cima, digamos assim, ou num caminho largo, né? Largo entre aspas, estreito entre aspas, e esse é o caminho que escolhe, que a gente tem que escolher. E a todo tempo tem ajuda, só que às vezes a gente não percebe, por causa dessa cegueira mesmo. Então, a oportunidade está colocada, foi colocada, ela é colocada a todo tempo. Só que o escolhido, na leitura que eu faço, é essa, é em cima da opção, da nossa opção, sabe? Então, é aquele velho ditado, o sol nasce para todos, né? É para todos, não é para o pecador, não é para o santo, não é para o mais evoluído, para o involuído, é para todos. Agora, o que a gente vai fazer com esse sol, tem que lembrar que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então, todo dia é um dia para poder, sabe, melhorar, crescer, enfim. Esse é o complemento que eu queria fazer, pessoal. Cris? Oi, não, acho que a gente já meio que conseguiu chegar num consenso, né? Mas me veio um exemplo muito claro, assim, vamos imaginar um concurso bem acirrado, né? Um concurso público. Dar um exemplo. Quem é que Um passa exemplo próprio. Quem é que passa nesse concurso? Quem o quê? Quem se dedica, quem estuda muito, né? Quem não tem preguiça, quem vai atrás de coisas novas, se inteira muito daquela questão, se relaciona com isso tudo, esse tem a chance de ser chamado, né? E claro, nesse exemplo, né, não existem vagas limitadas, mas só para a gente compreender o quanto a gente está aquém do que deveria, e não aqui entrando na culpa, como gosto sempre de falar, mas a gente mesmo se exclui dessa possibilidade de entrar nesse reino, né? Porque se a gente começar a olhar de uma forma mais ampla, sabendo que tudo é vibração, tudo é sentimento, pensamento, e que através disso a gente cria os nossos hábitos, o quanto que a gente vem se esforçando para ouvir realmente esse chamado, né? E se conduzir para esse caminho. Obrigada, Clô. Carlinhos, pode falar. Clô, a Fabrícia e a Cris falaram mais ou menos o que eu ia falar, né? A gente é que tem que se deixar ser escolhido, né? Todos são chamados, mas nem todos querem. Nem todos se permite a participar de um curso, como a gente está fazendo, querem sair para outro lugar. Então, a gente tem que se deixar escolher. A gente não se deixar escolher, aquele que não quer, aí são por isso que são poucos os escolhidos. Era isso, Clô. Obrigada. Muito bom as contribuições, os pontos de vista. É sempre melhor, assim, né, do que só eu falar, porque cada um tem seu entendimento, cada um entende de uma forma que faz sentido para o coração. E, na verdade, é isso, assim, a forma como cada um entende ou enxerga e vê importa de como a gente leva e age com isso no nosso coração, né? Como a gente direciona a nossa vida. Então, é mais um convite, um esclarecimento para que a gente atente a isso, veja isso como uma possibilidade, né? Como a Cris colocou. Somos sim merecedores, né? De viver né, na casa de Deus, de viver nesse reino dos céus, né? Que sempre foi nos colocado como algo muito intangível e longe de ser alcançado.
mas ele não está distante, não está longe, né? Porque a gente tem essa mania de ver todo mundo separado como diferente de nós, né? Deus diferente de nós, o mundo diferente de nós, as pessoas diferentes, mas tudo tá aqui dentro, né? Tá no nosso coração. E todos esses ensinamentos, né? Todos esses estudos também, só vai a gente ter a chave para liberar isso, para que isso se transforme além de estar no nosso coração como a nossa forma de agir, né? Como integrado, né? Nessa mente e coração, que é o que a gente vem buscando passo por passo aqui nessa caminhada. Eu acho que era isso. Se ninguém mais tiver nada para compartilhar, para colocar, acho que a gente encerra essa aula. Tem umas mãozinhas levantadas, mas eu acho que ficou, né? Só. Ou se vocês quiserem falar, pode falar. Eu tinha esquecido de baixar já. Ô, Clô, Obrigada. pode só tirar o slide para eu tentar te tirar ali Ah, sim. Uhum. por favor. Acho que agora Agora ficou sim. Aham. Deu. A Ju tá por aí, tá, né? Oi, eu vou só abrir no notebook para passar o slide que eu esqueci. Tá bom, nega. Eu vou te passar a sala, tá? Pronto, agora estou no computador. Opa, peraí. Devo sair no celular. Deu, Ju, agora a sala tá contigo, tá bom? Tá, e aí como é que eu compartilho, gente? Tu vai aqui no botãozinho, aquele que tem uma setinha para cima, Share Screen, clica ali e compartilha a tua tela. Ah, tá. Deu? Deu. Ah, deixa eu ligar meu vídeo, né? Onde é que tá isso? Tá aqui. Tá. Deixa eu colocar F5. Então, gente, eu vou falar hoje sobre um pouquinho da parábola do homem que saiu para pescar. Eu acho que é uma complementação do que a gente já estava falando agora, né? Sobre esse processo de escolha, né? Escolha da gente por Jesus e também de Jesus por nós, né? Então, essa escolha que a gente estava comentando agora, todo esse processo de que a gente precisa se colocar nesse movimento para poder também entrar, né? Ser a escolha, fazer essa escolha de estar junto desse movimento. Então, é uma parábola que complementa bastante o que a gente já estava conversando agora há pouco, né? Só deixa eu colocar aqui. Assim. Então, a gente vai usar o livro da Amélia Rodrigues, Vivendo com Jesus, e ela fala assim: o reino de Deus é comparado a um homem que lança sua barca nas águas calmas do mar, na expectativa de pescar para o próprio sustento. E a primeira coisa que a gente se pergunta, então, é por que o reino de Deus é comparado às águas calmas do mar, né? O reino de Deus ele pode ser comparado com várias coisas, na verdade. E ele opta, dentro dessa parábola, por comparar com as águas calmas do mar. E aí o Espírito Amigo vem explicar para a gente, né? Que as águas calmas, na verdade, elas são um símbolo da paz, né? E ela pode ser encontrada, esse reino,
Essa paz, ela pode ser encontrada quando a gente tem confiança e entrega no Criador. Então, ele fala, né? As águas calmas são um símbolo da paz que pode ser encontrada pela criatura quando há confiança e entrega ao Criador, então a Deus. E é somente através da confiança e da fé e da mansidão que chegaremos nesse mundo de paz, que é a casa do Pai. Ô, Ju, Então, só um minutinho, desculpa te interromper. Acho que tens que vai. só não passasse o slide, ninguém. Ah, não passei, aqui passou Não. para mim. Não, aqui para nós não. Tá no primeiro? Tá. Como é que eu faço isso agora, Cris? Clica no segundo ali para ele aparecer na tela grande para ti, já tá? Para mim tá? Ah, pois é. Ele tá, eu tô compartilhando ele grande. Deixa eu compartilhar ele pequeno, vou ver se dá. Pequeno assim, vocês enxergam ele normal? Não, você tá o homem que saiu a pescar. Não, clica no segundo. Tá, agora deixa eu ver. Deu? Deu? Agora deu. Aham. Ah, então tá. Então, vou ficar com ele pequeno assim. Então, vou só reler para vocês para acompanhar, tá? Então, como colocamos ali embaixo, o livro é da Amélia Rodrigues, Vivendo com Jesus. E aí ele tem um trechinho sobre essa parábola e começa a falar assim, né? O reino de Deus é comparado a um homem que lança sua barca nas águas calmas do mar, na expectativa de pescar para o próprio sustento. Aí. E aí a nossa pergunta, né? Por que esse reino de Deus ele é comparado às águas calmas? Exatamente porque essas águas são um símbolo da paz, né? Como eu estava falando antes, essa paz ela pode ser encontrada dentro da gente, desde que a gente tenha confiança e entrega a Deus, ao movimento que Ele pede para a gente fazer, né? Desde que a gente se coloque confiante nesse processo e entenda que nós somos a criatura, né? Então a gente tem que se colocar dentro desse movimento, porque o nosso Criador, que é Deus, ele sabe o que é melhor para a gente, ele sabe conduzir a nossa vida de forma que a gente consiga evoluir e ele consegue fazer isso de uma forma muito amorosa, que nem sempre a gente consegue entender. Então, quando a gente tem confiança e entrega a esse Pai, a esse amor que ele tanto pede para a gente ter por ele e que ele tem por nós, então a gente tem essa confiança, né? E a gente se coloca nesse processo, nesse movimento, de uma forma muito suave. Então, as águas calmas do mar, que aparecem, né, que a gente vai se jogar lá para poder pegar o nosso sustento, elas são esse símbolo do reino de Deus, porque a gente sabe que a gente está cercado por essa mansidão que é Ele, por essa paz, por essa entrega que Ele tem, né? Então, ele coloca ali no final, somente através da confiança, da fé e da mansidão chegaremos nesse mundo de paz que é a casa do Pai. Então, além da gente ter a mansidão, né, ter a entrega de se colocar nesse movimento, a gente precisa ter fé também, porque muitas vezes a gente acha que as coisas vão acontecer de uma forma, e quando não acontece da forma como a gente quer, como a gente já estava falando antes, né, a gente se revolta. E ter fé é muito além do que somente acreditar que as coisas vão acontecer de acordo com o que eu quero, né? A gente não precisa barganhar com Deus, na verdade, a gente nem pode, né, barganhar com Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele conduz o nosso processo. Nós precisamos aprender a se colocar dentro do movimento que Ele pede para a gente, né? E aí, o Espírito Amigo fala para a gente que o pescar para o próprio sustento, ou seja, é através dessa busca mansa que se consegue o alimento para a alma, beneficiar-se da mansidão, da inteligência, do correto pensar para captar o aprendizado do Mestre Jesus. Então, ele basicamente fala que o mestre, né, Jesus, ele veio para cá e ele teve tudo isso. Ele teve mansidão, ele teve inteligência, ele teve discernimento, ele teve escolhas corretas. Então, ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia, né? E a gente precisa se colocar dentro dessa busca pela mansidão, pelo nosso próprio sustento, de uma forma como ele também fazia. Então, a gente tem que também entender que
às vezes a gente pode achar que é fácil ser manso, ser pacífico, e não é. A gente precisa voltar para nós mesmos internamente para tentar entender como é que a gente faz isso. Porque a mansidão, ela é linda, né? É lindo eu falar que eu sou uma pessoa mansa, mas dentro de mim, às vezes, existe um mar muito revolto e que as pessoas não enxergam. E acham que eu sou mansa porque eu não demonstro esse mar revolto. Mas a gente precisa compreender que essa mansidão, ela precisa ser inteira, né? Ela não pode ser externa, ela não pode ser uma aparência, ela não pode ser uma máscara. É preciso que a gente busque a mansidão que existe dentro da gente. Porque o alimento para a alma que ele fala ali é a vida, e é a vida verdadeira, né? Então, é a vida espiritual. São as qualidades benéficas que os espíritos evoluídos trazem para que a gente possa também ir nesse caminho, né? Então, a mansidão pacífica, a inteligência, o discernimento, tudo isso são coisas que a gente precisa trabalhar dentro da gente para depois a gente entender como que isso funciona ao nosso redor. Porque às vezes a gente vê alguma situação e a gente acha que essa situação é uma situação correta, é uma situação que é pacífica. Mas a gente precisa entender que a gente só vai ver aquilo do que o nosso coração está cheio. Então, às vezes, eu vejo essa mansidão, mas é uma astúcia minha, é uma forma de astúcia, de tentar mostrar que eu estou enxergando as coisas de uma forma, mas nem sempre é a forma com que eu vejo de verdade. Então, precisa que a gente tenha um discernimento muito grande para que a gente consiga internalizar esse processo. Porque essa busca mansa, essa busca pacífica, ela pede para que a gente esteja nesse mar, esteja disposto a pescar, né? Esteja disposto a lançar a nossa rede. Então, o alimento para a alma, né, que eu estava falando, e ele fala da mansidão. E o que é, então, né, a mansidão? A mansidão é uma característica ou condição do que é manso, que possui o gênio brando, que é suave e pacífico, de temperamento fácil, meiguice, falta de agitação, sem pressa, desprovido de inquietação, tranquilidade ou brandura. Então, tudo isso são qualidades da mansidão, né? E, às vezes, quando a gente faz uma reflexão muito rápida, que a gente acha que a gente tem certeza, que a gente não mergulha a fundo nesse autoconhecimento, nesse processo exploratório de entender quem a gente é, porque o processo do autoconhecimento, de tentar enxergar a mansidão dentro da gente, fazer com que essa mansidão ela se expanda, né, por nós, ele é um processo muito íntimo, muito pessoal, mas ele é um processo muito profundo, né? Tudo que é raso geralmente não é correto, porque a gente fica na superfície do que a gente acha que é, e a gente não mergulha, e é necessário que a gente mergulhe, para que a gente consiga entender aonde está essa mansidão dentro de mim, porque se eu sou filha de Deus e irmã de Jesus, né? Então, a mansidão, ela também existe. Se Jesus era manso, pacífico e humilde, tudo isso existe dentro de mim. Porque se Jesus, filho de Deus, poderia trabalhar com todas essas inteligências morais, eu também posso. Eu só preciso entender aonde ela está. Então, eu preciso mergulhar dentro de mim e poder entender... Só um minutinho, gente. Vou fechar aqui a sua página para não me atrapalhar. Eu preciso mergulhar dentro de mim e compreender, né, aonde estão essas coisas para poder externalizá-las, né? Não adianta eu falar que eu sou mansa, que eu sou pacífica, que eu não sou ansiosa, que eu sou uma pessoa paciente, se quando eu estou no trânsito, a primeira coisa que eu faço é buzinar para a pessoa que está na minha frente, porque ela não viu o sinal que está vermelho, que está verde agora, né? Então, assim, essas características que a gente às vezes acha que tem por conta de uma situação muito pequena, a gente percebe que, na verdade, é uma máscara que a gente não tem, que estamos usando de astúcia para achar que somos alguma coisa.
quando na verdade o processo precisa ser feito internamente, né? A gente precisa ser alguma coisa de verdade antes de achar que somos algo. E aí, voltando para a parábola, né, voltando para a explicação da Amélia, na verdade, ela fala para a gente, né? Mas quando se encontra preparado para tirar as redes, as águas se encrespam, açoitadas pelos ventos rudes, e se tornam ameaçadoras diante de nuvens carregadas e sombrias. E os movimentos que a criatura faz no decorrer da sua existência, os lançamentos de trajetória, são interpretadas na parábola como jogar das redes, as vicissitudes, os sofrimentos, os desafios, o lidar com as próprias sombras, a maneira inconsciente com a qual se cumpre uma existência são as tempestades. Essa forma inconsciente é justamente não estar vivendo plenamente, né? É não estar aqui. É jogar os impulsos de uma forma automática, de uma forma que já não nos cabe fazer, né? Principalmente a quem já tem algum conhecimento, a quem já tem uma trajetória dentro desse movimento de autoconhecimento. Então, a gente precisa entender que estar conscientes a todo momento é o principal passo para que a gente consiga entender de onde vêm os nossos impulsos. E às vezes a gente pode ainda, né, fazer uma trajetória que seja errada, que seja errônea, né, assim, que não seja tão saudável. A gente pode ainda fazer, né, essa trajetória, esse impulso, ele já vem de muitos anos. E a gente não vai conseguir frear ele com 1, 2, 3 aulas, 1, 2, 3. Jorge, pode falar. Pode terminar. Tá. Pode terminar seu raciocínio. Não, eu só queria falar que a gente não vai conseguir mudar essa trajetória de uma forma tão rápida, né? Então, não é com 1, 2, 3, 1, 2, 3 meditações que a gente vai conseguir, descobrir como que eu mudo essa trajetória, né? É muito mais profundo do que isso. E é um movimento que não finaliza, né? Acho que é isso, Jorge, pode falar. Ju, eu só queria convidar o pessoal para conversar sobre isso. Porque isso aí é muito importante, né? Eu não sei quantos de vocês é manso a ponto de conseguir um autocontrole, um autodomínio e a ver a si próprio, né? Olhar para dentro de si e enxergar a si próprio. Porque ele está dizendo, né, que se a gente não for manso, nós vamos entrar na tempestade, né? E aí nós vamos fazer lançamentos de trajetórias erradas, que pela lei de causa e efeito vão retornar para a gente. E essa trajetória volta, a gente fica mais nervoso, mais irritado, promove mais tempestade no nosso mundo. Então seria bom se todos vocês são mansos, assim, calmos, têm autocontrole, têm domínio de si mesmo, conseguem enxergar todos os impulsos que você emite no momento certo. Como é que é essa história para todos vocês? Porque se não for manso, você está dominado por uma força. Se está dominado por uma força, você vai se comportar como ela. E aí você vai provocar tempestades na sua vida. Então, é interessante raciocinar sobre isso, né? Eu conheço muito de vocês, a maioria aí nós já estamos juntos há um tempinho, né? E por isso que eu estou fazendo essa reflexão, para que vocês mesmos façam essa reflexão. Como é que vocês enfrentam as situações do teu dia a dia? É manso, é calmo, é centrado, buscando resolver as questões de forma harmônica e pacífica ou não? Alguém quer falar? Tem um monte de gente aí que devia falar. Eu quero falar. Até porque, né, como Deus já conhece, né, já sabe muito da vida da gente, até porque para os novos que estão aqui, o Jorge costuma ser o nosso socorro, né, na hora que o bicho pega. Então, assim, minha vida inteira, uma pessoa extremamente irritada,
tudo tirava do sério com muita facilidade, um verdadeiro chamado pavio curto, assim, né? Hoje meus filhos já são grandes, já tenho netos, tudo, e volta e meia, quando a gente se reúne em família, é a fala deles, assim, né? O quanto a mãe era irritada, o quanto a mãe infernizou a vida de todos, justamente por essa irritação que, nossa, assim, né? Não ficava só comigo, né? Porque eu conseguia estragar todo o ambiente, obviamente, né? E hoje eu não me permito mais, né? 4 anos de estudo, 4 anos e meio. Então, assim, o curso normal, digamos assim, para mim, né? Como que aconteceu? Primeiro é se dar conta que está irritado. Também a questão do autoconhecimento, óbvio, né? E foi difícil, assim, porque eu tinha aquela, tipo, síndrome Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, e deu. É assim que eu sou, sabe? E que também não é verdade, né? Então, para mim, hoje, assim, é uma grande vitória, né? Pequena diante de tudo que a gente precisa melhorar ainda, mas eu não me permito mais hoje deixar a irritação tomar conta, né? Então, primeiro tem que perceber, obviamente, e o estar desperto, né, estar ligado e constantemente sente quando a irritação está chegando. Eu já, como eu digo para minhas amigas que façam uma banana na praia, eu digo, não, pode parar porque tu não vai me dominar, né? Então, essa questão da mansidão depende para mim, né, de duas coisas. Primeiro é tu saber o que te domina, né, os teus impulsos, ter esse conhecimento, né? E segundo, chamar por Deus, que é o que eu faço com bastante frequência, né? Porque não é fácil a gente conseguir se dominar assim. Então tem que parar, tem que pedir auxílio, pedir ajuda, sabe? Eu faço assim, respiro fundo, chamo por Deus e tenho conseguido, né, na maioria das vezes. Lógico que volta e meia ainda, né? É só vacilar que a gente perde o controle. Mas é isso, a minha mansidão está ligada principalmente a isso, assim, é que as coisas acontecem porque elas têm uma mensagem para te dar, há um ensinamento em tudo. Então, tu ter essa fé em Deus, de que tudo que te acontece tem um objetivo, tem um propósito, né? Não está aí de graça, e por isso que tu tens que parar e refletir em vez de sair soltando fogo para tudo que é lado. Então, eu acho que por aí que passa essas questões para mim, né? Então, primeiro, confiar em Deus e que tudo acontece com um propósito e que precisa aprender, né, com isso. E aí, esse é o primeiro passo para mim, né? E segundo é segurar nas mãos de Deus e seguir. Porque quando eu já falei na aula passada, né? Quando a gente quando a gente resolve, quando a gente quer dar o primeiro passo, nossa, tudo vem para te ajudar, né? Tudo acontece assim, é muito impressionante. A gente sente e percebe a ação de Deus na nossa vida diariamente. Basta a gente querer. Essa era a minha contribuição. Não sei se era essa a resposta que você queria, Jorge, mas essa é a minha contribuição. Eu queria a resposta que você deu, né? Que você tem que saber. Mas não despreze os pequenos passos que você dá. A vida ela é interconectada, não é? Quando você deixa de se irritar, você passa a ser calma, você passa a ser serena, você passa a ser consciente, porque tudo está interconectado. Você nunca faz um movimento só. Não tem nada que seja um só, não tem nada separado. A nossa percepção que é separada. Quando você faz um movimento em direção à virtude, você mexe com todo o seu universo, tanto negativo como positivo. Então, é por isso que às vezes a gente tem dificuldade. Quando você resolve assim, agora eu vou me transformar em calma. Parece que todo o universo fica nervoso para te deixar nervoso. Porque está tudo aí interconectado, não tem nada que esteja separado. Nós precisamos estar separados. As parábolas, gente, elas são modelos de comportamento que Jesus deixou. Quem segue as parábolas, não é, chega ao reino de Deus com mais facilidade. Por que são os escolhidos? Porque Jesus deixou um modelo de comportamento. Que nós precisamos usar a nossa liberdade é a escolha, para seguir esse modelo. Se você segue esse modelo, você é escolhido. Aqueles que não seguem, escolheram usar a sua liberdade para não fazê-lo. Então, não podem ser escolhidos. Então, veja, são modelos de comportamento. Não é? Ele está dando um modelo de comportamento diferente daquele que a Claudine colocou. A gente está falando agora da mansidão, de como chegar à paz, de como enfrentar os problemas, de como não arrumar sofrimento.
é outro tipo de modelo de comportamento que nós devemos estudar com muito carinho, porque o modelo, gente, é assim, ó, de todos os universos, né, de todas as galáxias, de tudo, foi feito testes. Não é assim que escolhe o modelo? Você faz vários testes, vários testes, vários testes. Então, foi feito testes em todos os mundos inferiores, e Deus pediu para Jesus trazer para nós um modelo que dá certo. Né? Eu quero chegar no reino de Deus. Pronto, está aqui o modelo. Segue esse modelo. Você chega no reino de Deus. Então, nós não precisamos ficar buscando tentativas fora disso. Não existe tentativas, porque todas as tentativas foram feitas quando se criou o modelo. E todas as erradas foram retiradas. Então, ficou o modelo certo, que é esse dado por Jesus. Então, você quer assim, eu quero evoluir, eu quero... Olha o modelo aí. Esse é o modelo. Né? Então, eu sou irritado, eu sou agitado, eu sou nervoso, eu sou intolerante. Olha o modelo aí. A Ju está dando um modelo certinho de comportamento. Se alguém quiser mais falar, é com a Ju aí. Obrigado, Ju. E está muito maravilhoso, viu? Ju, ó. A Cris queria falar. Quer falar, Cris? Eu abaixei a mão ali porque... Não, mas dá para a gente voltar um pouquinho ali. A Helena deu um exemplo da irritação, né? E ela falou várias coisas ali sobre o autoconhecimento. E eu acho uma fala interessante porque cada um de nós tem uma personalidade né? Um tipo de personalidade, um arquétipo que prepondera. Então, essa visão, ela passa pela inteligência, né? Porque, por isso que ele fala em tantas coisas, inteligência, consciência, estar desperto, e isso é fundamental, porque a partir do momento que eu detecto, né? Por exemplo, né? O meu exemplo, eu tenho um problema muito sério que as pessoas precisam agir como eu acho que tem que ser, né? Já melhorei bastante. Então, hoje eu consigo aceitar o outro, né? Tento aceitar o outro como ele é, sem fazer aquele julgamento que a gente está habituado a fazer. Então, para mim, esse pequeno movimento já é uma grande vitória, né? Mas para isso eu preciso colocar em movimento todas essas coisas, todas essas forças, né? Usar de inteligência, estar sempre desperto, não deixar esse arquétipo me dominar, e assim eu vou construindo uma nova personalidade e colocando no meu subconsciente uma informação nova, porque é assim que funciona, né? Eu preciso ir transformando através do meu sentimento, então eu uso de compaixão, entendo que cada um é como tem que ser, e uso de compaixão também comigo, que é fundamental, né? De entender que eu sou dessa maneira e que eu estou em processo de transformação, e vou jogando novas informações nesse inconsciente, que daqui a pouco eu vou estar agindo dessa maneira, ou seja, criando um hábito positivo na minha vida. Né? E eu acho que quando ele fala na parábola das tempestades e tudo mais, a gente se vê nesse redemoinho que é a vida e conseguir se manter calmo, né? Usando de inteligência, de paciência e de tudo isso que a gente fala tanto. Porque é dessa maneira, e não precisa surgir um problema muito grande para que isso aconteça, né? Mas a gente pode ir trabalhando isso nos pequenos movimentos que a vida faz durante o dia, que a gente tem os desafios, né? E cada que volta e meia aparece um exemplo, e eu acho que essa é a construção que essa parábola nos pede, né? Transitar de maneira inteligente e mansa, mesmo com a tempestade. E quando ele falou ali em fé, é confiança, e tu falasse muito bem, porque isso é fé, é ter confiança, a certeza de que as coisas acontecem da melhor maneira possível. É isso, Ju. Obrigada, Anitta. Obrigada. Então, né, eu vou trazer então uma experiência pessoal também, porque já que a gente está falando disso. Semana passada para cá, né, eu tive um incômodo muito grande, eu estava muito angustiada com algumas questões, porque a pessoa nem veio me trazer isso, mas foi uma percepção que eu tive,
né? Eu senti que eu estava cobrando a pessoa e que eu estava sendo invasiva com a pessoa e que eu estava querendo forçar uma coisa, forçar um despertar, forçar todo esse conhecimento que a gente tem, que a gente teve, que a gente está tendo durante todos esses anos que a gente está estudando. E eu queria, sabe, enfiar a goela abaixo da pessoa, assim, ó, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, tô captando que você é assim. E eu fui fazendo há muito tempo. E de semana passada para cá, eu fiz novamente e eu fiquei muito angustiada, porque eu acho que eu senti que eu estava fazendo esse movimento de cobrança, de julgamento por essa pessoa, sabe? E eu fiquei muito mal, assim, ó. Fiquei, nossa, a semana toda pensando em como que eu pude me deixar agir dessa maneira, sabe? E a pessoa, assim, era tão sutil, e era muito sutil, porque nem a pessoa percebeu. E várias vezes eu perguntei para a pessoa: você não se sente cobrada? Você não se sente julgada? E a pessoa falou: não, meu Deus, imagina, você é maravilhosa. A pessoa falou assim para mim. E quando eu parei e percebi que eu estava fazendo isso, o meu primeiro impulso foi me afastar. Eu pensei assim, ó, já que eu faço isso com essa pessoa, eu vou me afastar e aí eu não faço mais, entendeu? Porque se eu tô perto da pessoa e eu tô fazendo isso, se eu estiver longe, não vou fazer, né? Foi o primeiro pensamento que me veio. E aí conversei muito com o Jorge, refleti muito sobre a situação, num geral, assim, e entendi que, na verdade, o impulso é meu, né? Então, independente de eu estar perto da pessoa ou longe da pessoa, eu vou continuar julgando, eu vou continuar cobrando, e não só com ela, com outras pessoas e com outras coisas que me acontecem, de uma forma tão sutil quanto. Porque às vezes a gente acha que, eu vou dar uma dica para essa pessoa sobre tal coisa, ou, eu vou falar para a pessoa sobre isso, porque eu acho que a pessoa precisa saber. E assim, a gente precisa ser um exemplo, igual Jesus foi. Jesus nunca olhou para ninguém e falou que a pessoa era julgador ou a pessoa cobrava. Ele demonstrou através de exemplos e ele modificou ao seu redor através dos exemplos que ele fazia. Então, o impulso é meu. E quem precisa modificar o impulso sou eu. Afastar essa pessoa, ou me afastar dessa pessoa, não vai me trazer a mansidão que eu preciso, não vai me trazer a falta de cobrança que eu quero ter com ela, não vai me trazer esse amor pleno que eu quero sentir. Então, eu preciso entender, e foi esse trajeto que eu fiz, né, de entender que a minha angústia estava relacionada a um movimento muito errado que eu fazia, né, uma trajetória que vinha de muito tempo e que era muito sutil e que eu não estava entendendo direito. Então, eu tive que parar e entender de onde que vinha. E quando eu percebi que era uma cobrança, que era um julgamento, eu fiquei muito mal comigo mesma e pensei em me afastar. E é isso que a gente faz. Quando as coisas não acontecem da forma que a gente quer, a gente fica revoltada. E geralmente a gente fica revoltada com o exterior, né? Não é nem com o interior, assim, porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo o movimento certo. E quando as coisas não acontecem da forma que a gente quer, quando a gente joga a rede e não vem nenhum peixe, a gente começa a ficar revoltada com o exterior. Como assim não veio nenhum peixe na minha rede? Eu estou aqui no lugar certo, na hora certa, como que não veio nenhum peixe na minha rede? E a gente começa a se questionar se o erro é meu ou se o erro é realmente de fora. Mas todo o impulso, ele vem primeiro, ele é primeiro meu, né? Porque eu sou a causa desse impulso. Então, eu preciso entender que eu preciso mudar a trajetória do meu lançamento. Eu preciso colocar minha rede em algum outro lugar. Que se eu tentar sempre no mesmo lugar jogar aquela rede e não tá vindo peixe, nunca vai vir peixe. Eu só estou jogando a rede no mesmo lugar, né? Então, eu preciso olhar ao meu redor e entender que, olha o tamanho desse mar, né? Vamos tentar em outro? Vamos ver se vai dar? Porque o impulso, ele faz isso, né? Ele vem muito rápido e a gente reage de forma muito rápida. E quando a gente reage de forma rápida, de forma inconsciente, a gente se permite estar dentro dessa tempestade, né? Como a gente já estava falando antes. Ô, Ju, Fale, já. deixa eu falar um negocinho rapidinho. Quando você falou assim, olha, eu faço com ela e vou fazer com fulano, com ciclano e com beltrano. Faltou uma pessoa mais importante que você está fazendo isso. Eu mesma. Sabe quem é? Você mesmo. Não é?
Então, e Deus, ele te colocou dentro de um movimento para que você percebesse, porque a sua percepção, como você mesmo falou, ela estava voltada para o exterior e não para o interior. E isso é inércia, não é? É um movimento que domina a sua mente, né? Toda a sua mente, e você se comporta como aquele impulso, sem perceber. Sem perceber. Ele é tão rápido, como você falou, que ele vem, se estabelece na sua mente e você só se comporta como ele. E na maioria das vezes, isso acontece só com você, né? Com todos nós, a gente pensa que está certo, né? Que é pior, né? Então é isso. É bom a gente saber disso, porque a gente fica sabendo que a gente precisa, todos nós precisamos dar para nós mesmos a misericórdia, né? E muito perdão e muito amor. Se esse impulso está estacionado e nós estamos nos movimentando como ele, se eu começar a me dar perdão e amor, é como a Cris falou, né? Eu estou fazendo um novo condicionamento. Aí no futuro eu vou dar para todo mundo perdão e amor, porque é o que eu estou fazendo comigo mesmo. Mas precisa começar, precisa se colocar no movimento, não é? Só isso. Você veja, não tem drama, não tem nada. Eu estava guardando uma coisa para falar para você, eu vou falar agora. Quando alguém fala assim, ó, como é que eu vejo Deus? Você vê Deus através das suas leis. Você acabou de ver Deus, porque você viu todo o movimento sincronizado, complementar, interconectado que ele fez para você. E você enxergou tudo isso. Se por princípio ele é uma lei, você acabou de enxergar o quê? Se enxergou a lei, se enxergou Deus. Não é? Veja como você é evoluído, hein? Eu não cheguei nem perto. Você já conhece o homem, já está aí se relacionando, não é? Então veja como no final, Ju, só tem coisas boas. Só tem coisas boas. Se você enxergar com os olhos que realmente veem, né? Não com os da carne, mas com da consciência, no final a gente percebe que só tem a graça de Deus ali nos beneficiando o tempo todo. Vai em frente, Ju, você nota 10. Um abração. Eu adoro que o Jorge me dá nota antes de terminar o trabalho, né? Tô aqui no meio da apresentação e já me dá nota. Então, tá ótimo. Então a gente vai ler só mais uma vez para encerrar esse, tá? Os movimentos que a criatura faz no decorrer de sua existência. Os lançamentos de trajetória são interpretadas na parábola como jogar das redes. As vicissitudes, os sofrimentos, os desafios, o lidar com as próprias sombras, a maneira inconsciente com a qual se cumpre uma existência, são as tempestades. E muitas vezes a gente se coloca nesse lugar, né, de querer estar na tempestade. Às vezes a gente está passando pela tempestade e a gente se sente muito confortável ali, por mais estranho que isso possa parecer. Mas às vezes no nosso interior isso faz sentido, de permanecer naquela dor, de permanecer naquele sofrimento, porque é um lugar que eu já estou acostumada, né? E sair dali é muito mais difícil do que eu acho. Então, mudar a trajetória da minha rede é muito mais difícil do que eu penso, porque eu preciso entender que eu estou em um lugar onde eu não deveria estar, mas que eu estou porque eu quero. E eu também preciso querer sair dali. E aí ele continua. O mar turbulento, os ventos nada mais são do que os movimentos provocados pelo próprio psiquismo desequilibrado. Fazeis das vossas vidas verdadeiras tormentas. Bastaria uma dose maior de paciência e confiança para que os vossos barcos deslizassem pelos mares da vida. A conduta mansa traria muitos peixes, ou seja, alimento para vossas almas aflitas. E ele fala, né, basicamente tudo que a gente já falou. Ele fala que a gente está nesse lugar porque a gente quer. Porque nós estamos desequilibrados, nós estamos inconscientes no processo. Nós não estamos nos colocando de uma forma correta dentro desse movimento. E o que isso causa? Isso causa todas as tempestades, todas as tormentas que a gente está vivendo. E como o Jorge sempre fala, o pensamento que provocou o problema não é o pensamento que vai te tirar do problema.
Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa observar essa situação, essa tormenta, essa tempestade, por uma outra forma. Pode falar, Helena. Não, é que me veio assim, não quero deixar escapar, que é o que eu uso também no meu dia a dia. Se eu estou numa tempestade, é como tu falou, eu escolhi estar ali, né? Por alguma razão, talvez eu tenha lançado uma trajetória em outras existências, né? E tá ali. Então, mas assim, não é que não existe a injustiça divina, como eu achava até pouco tempo atrás. Eu me achava assim a perfeita, né? Nossa, eu faço tudo tão certinho. Meu Deus, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa professora, e quando eu trabalhar, por que essas coisas ruins me acontecem? Porque eu achava que eu era perfeita, né? Então, assim, ó, a começar por aí, né? A perfeição não existe, né? Porque os perfeitos não moram na Terra, né? Descobri que moram em Júpiter. Tô brincando. Uma parte de um livro lá, do livro dos médicos, que eu achei bem interessante. Mas é isso, assim, ó, esse entendimento, pelo menos para mim, tem ajudado muito. E quando alguma coisa muito ruim, muito desastrosa, que não é ruim, não é desastrosa, mas é assim que a gente interpreta, né? Quando ela bate na minha porta, opa, né? Algum merecimento eu tenho isso aí. Em alguma coisa eu fiz, ou agora, ou sei lá, né? Algum pensamento que atraiu isso para mim, mas nada é de graça. Então isso realmente tem me ajudado muito. Adorei esse slide e parabéns, Ju. Não sabia que você era tão boa professora. Primeira aula que eu estou assistindo sua, olha, menina, espetacular. Mas é isso, essa contribuição, assim, sabe, que eu acho que é um conselho que vale para todos. Tudo que a gente está passando, nós atraímos. Seja nessa existência ou em outras, a gente lançou essa trajetória e agora tem que acalmar, aceitar e deixar a água correr, né? Porque a gente entrou nesse barco porque a gente quis, né? Em algum momento a gente fez uma escolha indevida. Era isso. Obrigada. É exatamente isso, Helena. Tanto que ali embaixo ele pede, né, paciência e confiança. Porque muitas vezes a gente está dentro desse processo de tormenta, de um mar muito turbulento, passando por uma tempestade muito grande, que para a gente, às vezes, é muito grande, e a gente não sabe como se comportar ali dentro, né? Às vezes a gente está tão cego por aquela tempestade, a gente acha que a gente só merece estar ali, a gente acha que tudo que a gente faz, aquela tempestade vai aumentar, que se quer pedir ajuda, a gente pede. Então, a gente se permite estar em um local desconfortável porque a gente acha que a gente merece estar ali. Sendo que quando a gente para entender o que Deus pede para a gente, Ele só pede para que a gente não sofra, né? Esse é o maior desafio que a gente tem para fazer por Deus, assim. Para que a gente não sofra, para que a gente não se coloque nesse movimento de sofrimento. E é a coisa que a gente mais faz. Ô, Cris, já deu 9 horas, a gente vai encerrar. Então, nega, eu olhei aqui até fiquei surpresa, passou tão rápido. Eu olhei, passou. Muito bom. Sim, a gente encerra, né? Continuamos na semana que vem. Ok. Alguém quer encerrar para a gente? Ô, Cris, Oi? Só para deixar registrado, Helena, depois que a Ju acabar, é contigo, tá? Então, deixa pronto. Era isso, Cris. Um abraço. Valeu. Alguém quer encerrar? Não? Então eu vou encerrar. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo pela vida de cada um de nós, agradecendo pela aula da Claudine, da Ju, que cada vez mais vocês com tão pouca idade, né, ainda já conseguem ver a lei de Deus de uma maneira tão clara, trazendo ensinamentos aí para todos nós. Pai de misericórdia, te agradecemos esse momento sublime, em que a paz e a luz chega no coração de cada um de nós. Pedimos, Senhor, as tuas bênçãos, os teus esclarecimentos, que a tua palavra se faça presente a cada momento.
E aproveitamos aqui a oportunidade de clamar a cada um que nos ouve, que mantenha boas vibrações nesse momento em que o planeta passa por tanta tribulação. Cada oração, cada pensamento positivo faz diferença para que a paz se restabeleça. A paz que é possível nesse momento, nessa terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de tudo que seja mal. Com essa prece, damos por encerrada a nossa aula de hoje. Que assim seja. Boa noite, gente. Boa noite.